Vamos tratar agora de um outro problema, que é o problema de Riemann. Esse é um problema que tem tanto a questão da difusão quanto a questão da convecção, tá? Na verdade, esse problema ele trata de pontos de estagnação. Então, a ideia é a gente tem um fluxo, né, e a gente tem alguma barreira sólida em algum lugar, a gente vai criar pontos onde o fluxo é totalmente freado, né? A gente chama essa região de estagnação ou ponto de estagnação. Quando a gente tem especificamente uma parede, né, e um fluxo vindo normal a essa parede, né, a gente vai ter divergência desse fluxo para os dois lados, né, e a gente vai ter um ponto de estagnação exatamente no centro dessa direção de fluxo, tá? É isso que eu chamo, então, de problema de Riemann. Então, escoamento viscoso próximo a um ponto de estagnação bidimensional, né? Transporte, eu vou ter transporte da quantidade de movimento por convecção e difusão. O que vai acontecer? Para um y tendendo ao infinito, eu vou ter simplesmente fluido descendo, né, na direção x. Não vou estar sentindo a parede. Conforme eu vou chegando perto da parede, eu vou tendo essa variação, né, essa mudança no fluxo. E eu vou criar bem próximo da parede uma região, lembrando que eu tenho a condição de não escorregamento, né, eu vou criar um perfil de velocidades próximo à parede, de modo que eu tenha ali uma região que vai sentir muito fortemente esses efeitos viscosos, né? Vai ser uma camada limite que vai ser criada ali, né? É uma região que eu vou ter uma vorticidade diferente de zero, tá? Então, esse aqui seria uma representação melhor do meu problema. No eixo y, eu vou ter esse perfil de velocidades. No eixo x, eu vou ter esse perfil de velocidades. Acima dessa camada limite, a minha velocidade é constante. Abaixo, eu vou ter toda a variação por conta aí da presença da parede. Tá? Para esse problema, eu vou dividir em duas regiões. Tá? Primeiro eu vou chamar essa região azul, mostrada aqui na figura, de região sem os efeitos viscosos, ou com os efeitos viscosos ausentes. Para essa região, eu vou poder descrever o meu fluxo, né, com essa função corrente aqui, kxy. Né? De modo que a velocidade u vai valer, lembrando da definição, né, derivada de psi em relação a y, então vai ser kx, né, eu vou ter uma constante k que multiplica a minha direção x, então a velocidade em x vai depender de x apenas. Observem que na região positiva do x ela é crescente, na região negativa do x ela é decrescente, né? A minha velocidade v, ela vai ser menos derivado de psi em relação a x, ou seja, menos ky, né? Observe que essa velocidade sempre vai ser negativa em relação ao sentido do eixo y, então por causa disso eu tenho este sinal, né? E se eu calcular a vorticidade por conta dessa função corrente, isso aqui vai dar zero. Então, nessa região azul, eu não tenho efeitos viscosos agindo, né? E eu vou ter a vorticidade nula. Tudo bem? Sem muito segredo nessa região. Quando eu passo para essa região verde, a gente vai ter a condição de não escorregamento, né? E essa condição vai alterar a velocidade, tá? E por conta disso, a gente vai ter vorticidade. Além disso, né, a gente vai ter vorticidade na direção z. Então, para representar essa região, o meu psi ele vai passar a ser kx vezes uma função em y. Tá? Eu vou ter uma alteração, né, um perfil de velocidades do v que depende do y. Então, se esse aqui é o meu psi, né, a minha velocidade u vai ser kx vezes a derivada de f', e o meu v, que é menos derivada de psi em relação a x, vai ficar menos kf.
né? A minha vorticidade, ela calculada dessa forma aqui, ela vai ficar, então, veja que a derivada de v em relação a x é zero, tá? Mas a derivada de u em relação a y vai ser isso aqui, kx f duas linhas, com um sinal negativo por causa desse sinal negativo. Então, eu vou ter uma vorticidade no eixo z, né, sendo transportada dentro dessa região. Tudo bem? Então, eu dividi o meu problema nessas duas regiões. Vamos fazer agora no papel o problema de Riemann. Seria a página 4. Então, longe da parede, a gente vai ter uma função corrente, né, kxy, u, derivada de psi em relação a y, a velocidade u, né, vai ser kx, e a velocidade v, que é menos derivada de psi em relação a x, vai ser menos ky, e a vorticidade vai ser zero. Perto da parede, a gente tem um psi, como sendo kx, um f de y. De modo que meu u vai ser kxf', o meu v vai ser menos kf, e o meu ômega z, lembrando, né, já definido como derivada de v em relação a x menos derivada de u em relação a y, vai ser menos kxf duas vezes. Né? Esse termo aqui, eu vou pegar essa aqui e vou derivar em relação a y. Vai ficar aqui duas linhas. Esse termo aqui é zero porque o v, derivada disso em relação a x, é zero. Bom, usando a equação de transporte da vorticidade, o que eu vou ter? Qual que é essa equação? Né? U derivada de W em relação de ômega, né, da vorticidade em relação a x, mais V derivada de ômega em relação a y, é igual a ni, que multiplica a derivada segunda de ômega em relação a x2, mais derivada segunda de ômega em relação a y2. Eu vou reescrever essa expressão, essa equação, né, em termos do que a gente achou lá em cima, U, V e ômega. Então, né, esse primeiro termo aqui, kx, U, kxf', multiplica a derivada em relação a x de menos kxf duas linhas, né, que é o ômega, mais menos kf derivada em relação a y de menos kxf duas linhas é igual a ni, que multiplica né? Então, continuando aqui embaixo, que multiplica derivada segunda em relação a x2 de menos kxf duas linhas mais derivada segunda em relação a y de menos kxf duas linhas. Então, o que eu vou ter que fazer agora é calcular essas derivadas, né? E abrir cada um dos termos. Eu já vou fazer rapidamente, porque é só derivadas simples, né?
a gente vai ter, então, menos k ao quadrado x, f', f duas linhas, mais k ao quadrado x, f três linhas, é igual a ni, que multiplica 0 menos kx, a derivada de ordem 4. Isso aqui é a quarta derivada de f. Então, se eu reescrever tudo isso aqui, né? f4 mais k sobre ni, f três linhas, menos f', f duas linhas, é igual a 0. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha expressão de transporte de vorticidade e substituí ali os termos que eu encontrei, considerando aquela função, aquela equação, né, de função corrente. Chego nessa forma simplificada aqui. Agora eu vou usar o seguinte. Dá para verificar o seguinte: ddy de f duas linhas, menos f' ao quadrado, é igual a f, que multiplica f três linhas, menos f', que multiplica f duas linhas. Se vocês abrirem essa derivada aqui, né, lembrando de derivada do produto, então vai ficar derivada de f', que multiplica f duas linhas, vai ficar f' duas linhas, mais f três linhas f vezes f, e isso aqui vai ser duas vezes f' vezes f duas linhas. E aí, cortando, que dá para cortar, que vai ser exatamente um termo desse aqui, né? Então, vai ficar esses dois termos aqui. Esses dois termos aqui, por coincidência, são iguais a esse aqui, né? E então, eu vou usar essa substituição, porque eu vou fazer a integração. Então, integrando, vou chamar essa expressão de 1, integrando 1 e usando essa parte 2 aqui, né? Eu tinha uma f3. Na verdade, então, eu estou substituindo isso aqui por essa derivada, né? Então, na hora que eu integrar, vai sumir a derivada. Isso aqui vai virar uma derivada de ordem 3, né? f3 linhas mais k sobre ni, que multiplica esse negócio aí, f duas linhas menos f' ao quadrado mais uma constante da integração igual a 0. Essa constante é arbitrária, mas esse k também é uma constante arbitrária, né? Então, número tanto faz, eu posso simplesmente reescrever isso da seguinte forma: f3 linhas mais k sobre ni, f duas linhas, menos k sobre ni, f' ao quadrado, é igual a menos k sobre ni. De novo, né, como o k é constante, o c é constante, tanto faz eu chamar do jeito que eu quiser. Bom, o problema eu posso resolver essa expressão do jeito que ela está, mas ela tem um problema. Ela não está dimensionalizada. O meu f, né? Se eu voltar lá atrás, se eu olhar aqui, né, o f ele tem dimensão de comprimento. Então, o meu f ele tem uma dimensão de comprimento. O meu ni ele tem uma dimensão de L² sobre T. E o meu K
tem uma dimensão de 1 sobre t. De modo que essa expressão aqui ó, menos k dividido por ni, né? Isso aqui vai ter uma dimensão de L a menos 2. Né? Se eu pegar o k dividir por ni, é isso que eu vou ter. Prof, não está aparecendo. Opa, perdão. Isso. Obrigado. Então, k dividido por ni, eu vou ter k dividido por ni, eu vou ter L a menos 2 de dimensão dessa expressão. Então, é conveniente, né, que eu adimensionalize o meu problema. Como é que eu posso adimensionalizar, então, essa expressão? Então, 5, adimensionalizando. Em termos de delta. Eu tenho que achar, né, escolher um comprimento característico. Um comprimento característico que faz sentido nesse meu problema é esse delta, que é a espessura ali da camada limite, né? Para esse caso, da camada que vai sofrer a influência dessa parede. Tá? A escala do delta, a gente já viu que ele é da ordem de ni sobre t. A gente viu isso aqui no problema lá do primeiro problema de Stokes, né? Então, a gente já pode usar essa relação que a gente fez lá anteriormente. A escala de delta para a difusão, então, vale isso aqui. O tempo adimensional, ele vai ser da ordem de L sobre U, né? de um comprimento característico por uma velocidade característica. A minha velocidade, desculpa, o meu L vai ser um x, a minha velocidade vai ser um kx, né? Porque a minha velocidade típica aí vai ser em termos de kx. Só que o x vai cortar com x, eu vou ficar com 1 sobre k. Então, o meu delta, ele vai ser proporcional, vai ser da ordem de ni sobre k. Lembrando que k é aquela constante da velocidade. E olhem que interessante, né? O delta, o tamanho da camada limite não depende de t nem de x. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu conseguir fazer aquele movimento de maneira estável, a camada limite sempre vai ter o mesmo comprimento, não vai variar com o tempo, nem com a posição x. Certo? É bem surpreendente que a gente chegue nisso aqui. Bom, eu falei que eu vou usar o delta como parâmetro de adimensionalização. Então, eu vou criar então, definindo eta como sendo y sobre delta, né, para adimensionalizar, significa que meu eta vai ser igual a y dividido por raiz de k sobre ni. Né, eu tenho essa proporcionalidade aqui, então eu vou substituir o delta por isso. Eu vou definir uma nova função corrente. Define-se uma nova função corrente que vai ser o seguinte, um psi barra, né, que depende de x e de eta, do tipo A, que é uma constante qualquer, x, f de eta. A minha função psi antes era kx f de y, né? Agora ela é uma outra constante qualquer, x, f de delta. Isso aqui tem a mesma cara da minha função psi anterior. Tá? Bom, como que vai ficar a minha expressão em termos disso, né? O meu u
ele era a derivada de psi em relação a y, que era kx f'. Agora ele vai ser derivada de psi barra em relação a eta, derivada de eta em relação a y, né? Essa expressão derivada de psi barra em relação a eta derivada de eta em relação a y vai ser simplesmente raiz de k sobre mi. Então, isso aqui vai ser ax raiz de k sobre mi f' de eta. Tá? Então, o u, em termos desse f, vai aparecer um raiz de k sobre mi. Para y tendendo a infinito, o meu eta tende a infinito. Então, k f' de infinito é igual a raiz de k sobre mi f' de infinito. Quando o y tende a infinito, quanto que tem que valer a velocidade u? Ela tem que valer kx, certo? Porque quando eu estou longe da parede, quando o meu delta é suficientemente grande, aliás, quando o meu y é maior do que o meu delta, eu estou naquela região azul, que não sente influência da parede. E lá a velocidade era kx, certo? Então, quando o y tende a infinito, o meu f' é 1, né? Então, meu f' de 1 é 1, tá? Tudo bem? F' de infinito. A mesma análise eu vou fazer para o f de eta. E eu vou chegar à conclusão, de maneira similar, que o f de infinito também é igual a 1. Né? Então, quando eu tenho y igual a infinito, que de maneira similar o eta é igual a infinito, eu vou chegar que o meu f' é infinito. De novo, só para ficar claro, né? Quando eu estou fora da minha região verde, a minha velocidade u vale kx, né? Significa que quando o y é muito grande, isso aqui tem que ser igual a 1. Bom, se eu tenho então esse 1, eu vou substituir o 1 aqui e o 1 aqui, né? Eu chego que o a, que é a minha constante que eu estou querendo descobrir, é igual a raiz de k, né? Eu vou jogar isso aqui para lá, vai ficar raiz de k. Então, a minha função corrente psi barra, ela vai ser igual a raiz de k vezes mi, x, f de eta. Certo? Então, eu tinha escolhido, colocado um valor de a, eu descobri o valor, né, dessa constante a. Agora eu vou escrever, né, todas as minhas velocidades e vorticidades em termos dessa nova função corrente para ver a relação entre o f' e o f maiúsculo, tá? Perdão, entre o f minúsculo e o f maiúsculo, ou seja, entre a variável dimensional e a variável adimensional. De novo, a minha função corrente ela vai servir para que eu calcule as velocidades e vorticidades. Então, vamos lá. O meu u é derivada de psi em relação a y, que é kx
F'. Isso aqui também é igual à derivada de psi barra em relação a eta, derivada de eta em relação a y, que é raiz de k ni x raiz de k sobre ni f'. Se vocês observarem, quando eu multiplicar isso aqui, né, vai dar k em cima, o ni vai cortar com o ni, vai ficar kx, faltou um x aqui, né? Vai ficar kx f', e aqui vai ficar kx f maiúsculo linha. Então, eu tiro que f' de y é igual a f' de eta. Da minha velocidade v, eu tiro o seguinte, derivada de psi, menos, né, derivada de psi em relação a x. Então, isso aqui vai ser menos kf. Para o psi barra, né, isso aqui vai ser menos derivada de psi barra em relação a eta, derivada de eta em relação a x. Então, menos k, raiz de k sobre de k ni, né, f. Então, vou igualar isso com isso para achar o f. Então, eu chego que f' de y é igual a raiz de ni sobre k f de eta. Aqui na f, perdão, que é f de y raiz de ni sobre k f de eta. O v, o w, né, o ômega, é a derivada de u em relação a y, kxf duas linhas, derivada de u em relação a eta, derivada de eta em relação a y. Isso aqui vai ser kx raiz de k sobre ni f duas linhas, né? Mesma coisa, eu vou igualar essas duas expressões e vou tirar aqui o f duas linhas raiz de k sobre ni f duas linhas. E finalmente, eu vou poder usar, por exemplo, a derivada de ômega em relação a y. Isso aqui vai ser, então, kx f três linhas, né? Ou, em termos de ômega, em termos de eta, né? Derivada de ômega em relação a eta, derivada de eta em relação a y, k ao quadrado sobre ni, x f três linhas, de onde eu tiro que o f três linhas de y igual a k sobre ni, f três linhas de eta. Então vejam, o que eu fiz até aqui? Eu criei esse psi barra, né? Quer dizer, um psi que eu quero que seja adimensional. Encontrei o valor da constante para ele. E com essa nova função corrente, eu calculei os valores de u, v, w e a derivada de ômega. U, v, ômega e a derivada de ômega. Por que eu fiz isso? Porque daí eu consigo relacionar o f', o f minúsculo com o f maiúsculo, para todas as suas derivadas que importam na solução do problema. Ou seja, agora o próximo passo, lembrando, né, a expressão que a gente tinha era f três linhas mais k sobre ni f duas linhas menos k sobre ni f' ao quadrado é igual a menos k sobre ni. O que a gente fez foi encontrar expressões para cada um desses f's em termos do f maiúsculo, do f adimensionalizado. Então, eu vou simplesmente substituir ali, né? K sobre ni f três linhas mais k sobre ni f duas linhas
menos K sobre Mi F' ao quadrado mais K sobre Mi é igual a zero. Fazendo as substituições, vocês vão observar que o K sobre Mi vai aparecer igual em todos os termos, de maneira que a minha expressão passa a ser F três linhas mais F duas linhas menos F' ao quadrado mais 1 é igual a zero. E essa é a expressão adimensional que eu vou querer resolver. Né? F três linhas mais F duas linhas menos F' ao quadrado mais 1, tudo igual a zero. O que eu tenho de condições de contorno? Bom, quando U igual a zero, o meu F' é zero, né? Quando o meu V igual a zero, o meu F0 é zero, o meu F de zero é zero. Quando o meu eta tende ao infinito, o meu U é igual a Kx, né? Que eu vou estar na região azul, de onde eu tiro que o F' de infinito é igual a 1. Eu preciso de ter uma condição inicial para cada uma das derivadas, para conseguir resolver isso. Né? Eu só tenho informação inicial para a derivada primeira e para a derivada de ordem zero, ou para a minha função. Né? Eu preciso para a derivada segunda e para a terceira para conseguir isso. Para F três linhas de zero, eu vou considerar uma constante C que eu vou querer determinar. A determinar. E a gente vai pensar daqui a pouco como determinar isso aqui. Além disso, o meu F', duas linhas de zero, também vai ser igual a uma constante, mas isso aqui para garantir essa aqui, né? Para garantir F' de zero igual a zero. Como a derivada segunda é uma constante qualquer, a derivada disso aqui nesse ponto vai ser zero. Tudo bem? Então agora eu tenho, né, esses parâmetros todos que eu preciso. Cheguei na expressão que eu quero resolver, cheguei nas condições de contorno que eu tenho para usar. Como é que a gente pode tentar resolver esse problema? Quer dizer, eu vou pegar aquela expressão que a gente deduziu e eu vou resolver isso aqui de maneira numérica, tá? Eu vou usar o método de Runge-Kutta de quarta ordem para resolver essa EDO. Eu tenho que resolver, então, uma EDO não linear de terceira ordem, tá? Para isso, o método de Runge-Kutta, ele não permite que a gente resolva diretamente uma EDO de ordem superior a 1. Então, a gente tem que fazer algumas substituições de variáveis para conseguir resolver isso, tá? Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou definir uma função W e vou falar que esse W é igual ao F', né? Quando eu faço essa substituição, como é que fica a minha expressão? Vai ficar W duas linhas mais F W' menos W ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, onde eu tinha F', eu substituí por W, e onde tinha outras derivadas de ordem superior de F, né, eu fiz derivada do W. Eu ainda tenho uma derivada maior, de ordem maior do que 1. Então, eu preciso, de novo, fazer uma substituição. Eu vou chamar de L, por exemplo, né, o meu W'. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o L' mais o F, L e o W ao quadrado. Certo? Então, o que eu tenho de
expressão para resolver. Eu tenho agora um sistema, né, com 3 equações. Cada equação vai ter no máximo uma derivada de ordem 1, né, e vai ser isso aqui, f' é igual a w, w' é igual a L, isso é uma segunda função, e L' vai ser igual a menos FL mais W ao quadrado menos 1. Eu vou chamar de G, né, GF, GW e GL, essas expressões, e elas vão ser função de eta, F, W e L. Tá? Então, na verdade, eu transformei aquela minha uma expressão em um conjunto de 3 expressões que eu vou querer resolver pelo método de Runge-Kutta. As condições de contorno, né, vão ser dadas aí pelo problema. O meu F0 é 0, que a gente já discutiu. O meu F' de 0, que vai ser o meu W0, vai valer 0, né? O meu F duas linhas, que vai ser o meu W', que vai ser o meu L0, vai ser uma constante C. Certo? Então, é o que a gente discutiu. A derivada segunda de f tem que ser uma constante para que a minha derivada primeira seja 0. Tudo bem? Então, agora eu tenho as expressões e eu tenho as minhas condições iniciais. Então, eu vou tentar usar o método de Runge-Kutta. Para quem não se lembra, o método de Runge-Kutta, assim como diversos métodos numéricos de solução de EDO, ele é um método de Marshall. O que significa um método de Marshall? Significa que eu preciso ter um valor em alguma posição do tempo e, a partir dele, eu vou calcular os tempos futuros usando algum tipo de expressão. No caso do método de Runge-Kutta de quarta ordem, essas são as expressões. Eu vou calcular o K1, K2, K3 e K4, de acordo com essas formulinhas, e vou calcular o meu YN mais 1, né, baseado no YN e nesses Ks que eu acabei de calcular. Né? É muito importante falar essa questão do método de Marshall. O método de Marshall significa que eu vou ter que ter uma condição inicial e eu calcule aí o intervalo de tempo que eu quiser a partir dessa condição inicial. Eu vou fazendo passo a passo no tempo até chegar numa solução final aí. Vamos dar uma olhada no Python, a implementação desse programa. Então, programa de Riemann. Vocês lembram que, então, eu chamei F0, W0 e L0. O L era a minha derivada segunda, que tem uma derivada, um erro, uma função inicial que eu não sei quanto que vale. Uma prática que eu tenho de programação, se vocês quiserem usar, podem ficar à vontade, é o seguinte: quando eu quero executar um programa só até um certo ponto, eu coloco um erro. Por quê? Porque eu sei que isso aqui o programa não vai conseguir fazer e vai dar erro aqui. Mas eu sei que até esse ponto ele vai executar corretamente. Então, se eu executar esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai rodar até ali e vai dar um erro. Tá? O que ele fez aqui? Ele fez os cálculos que eu pedi, né? Só que o que eu esperava para, por exemplo, para o F1 ou F', quando o F' for muito grande? O F', vocês lembram, tem a ver ali com o F', né? Ele tem a ver com como é que ele se junta, né, com a parte azul. Lembra que o F' para o infinito tinha que ser 1, né? Mas aqui o F', que é essa linha meio azulada, ela está divergindo. Por que isso está acontecendo? Porque eu não chutei o valor certo do 2 aqui, né, da condição inicial para a derivada 2. Se eu tentar um outro número, por exemplo, 1, ó, ficou um pouco diferente, mas ainda está errado, né? Não é isso que eu quero para o F'. De maneira similar, o F ele tem que tender a 0. Né? O limite quando o E está infinito, para o F, é 0. E eu posso tentar ir chutando esses números. Observa que 1.3 ele já fica um pouco mais próximo, né?
mas ainda assim não é bem o que eu quero, tá? Desculpa, quem vai para zero no infinito é o f duas linhas, né? Não é o f. Mas observem, eu poderia sair chutando o valor dessa constante, só para ficar claro, pessoal, essa constante que eu estou falando é essa constante aqui. Aquele número que eu estou chutando no programa é esse número aqui. Na verdade, isso aqui eu coloquei, mas é para f duas linhas que eu estou querendo. Tá? Esse valor não é uma constante qualquer, mas ele é uma constante. Eu estou tentando justamente determinar quem que é essa constante. Então, eu poderia sair tentando, chutando números, ou eu poderia fazer uma forma um pouco mais inteligente. Eu vou marcar, que é o seguinte. Eu vou usar um método de otimização para tentar achar aquele valor. O que é um método de otimização? Eu vou usar uma técnica matemática que saia chutando números de uma maneira pseudo-aleatória, de uma aleatoriedade controlada, de modo que ele tente a chegar no resultado. Uma das formas de fazer isso, né, é usando o método de Newton-Raphson. Na verdade, a base de todo método de otimização de função não linear é o método de Newton-Raphson. Tá? De que consiste esse método de Newton-Raphson? Para quem não se lembra, né? Para quem não se lembra do método de Newton-Raphson, ele é um processo iterativo, né? De modo que um y, vamos fazer aqui um n mais 1, de uma iteração n mais 1, ele vai ser igual a iteração de um n, né? Menos um resíduo dividido pela derivada desse resíduo em relação a y. Tá? Isso aqui pode tanto ser uma função de uma variável como de n variáveis. A derivada de... Aí isso aqui seria tudo vetores, né? A derivada de um vetor, isso aqui ia ser uma matriz de derivadas, tá? Seria um jacobiano. Mas a ideia é sempre a mesma. Então, eu preciso calcular uma função residual e a derivada dessa função residual. O que eu vou fazer, então? Como é que eu operacionalizo isso? Eu vou criar uma função que eu estou chamando aqui de função erro. O que é essa função erro? Eu defini ela lá em cima dessa forma aqui. Ó. Eu quero que você calcule para mim o seguinte. Ele vai receber um x mínimo, um x máximo, um comprimento total, né? Esse h é esse comprimento total. E os valores de f0, w0 e l0. Então, isso aqui são os argumentos que eu vou receber. Aí eu vou calcular, vou usar essa conjectura para esses pontos, e eu vou criar um erro que vai ser o número absoluto, o último valor de L. Tá? Como esse L, o último valor dele é para ser zero, né? A gente tem coisa errada aqui. Deixa eu só rodar para ver se ele vai... tá certo. O L é a... Desculpa, tá certo, é isso mesmo. O L é o meu f duas linhas. O meu f duas linhas para um tempo infinito é zero, né? Então, se eu pegar o absoluto desse número, o último valor, né, o menos 1 significa o último valor, ele tem que ser próximo de zero. E aí observem que ele vai fazer um monte de chutes e vai chegar nesse gráfico aqui. Nesse gráfico eu tenho o f duas linhas indo para zero. Quando o f duas linhas está indo para zero, o f', que tinha que ir para 1, está indo bonitinho para 1. Né? E o f, que é essa azul, ele tem um comportamento meio curvado aqui no início, mas a partir do momento que o f' é constante, esse aqui é a integral de uma constante, né? Que é uma linha reta. Então, agora sim,
a gente tem o comportamento que a gente gostaria de ter, né? A gente conseguiu achar o valor da constante C, que é esse 1,23, através de um método de otimização. Tudo bem? Eu fiz recentemente um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre otimização. Então, é interessante quem quiser, quem gostar do tema, dar uma olhada para entender um pouco mais o que é otimização e como que se faz otimização dentro do Python, tá? E eu começo o vídeo justamente falando do método, falando e implementando, né, o método de Newton-Raphson. Então, voltando na questão da operacionalização, eu fiz uma função que eu chamei de função erro, tá? Essa função erro, ela vai ser calculada, então, eu vou chamar de resíduo, né? A função erro, e eu vou chamar de resíduo 2 o L0 mais delta, né? Porque a minha variável que eu estou usando, que eu estou querendo otimizar, é justamente o L0, ou seja, o valor inicial dessa função em vermelho aqui, né? Porque é ela que vai controlar tudo. É ela que eu não sei, tá? Por que eu calculo esse resíduo 2? Porque eu não quero calcular a derivada de maneira analítica, eu quero calcular ela de maneira numérica, que é mais fácil, né? Então, eu calculo a derivada do resíduo como sendo o resíduo 2 menos o resíduo, né? Quer dizer, o resíduo para uma função mais na posição mais o delta, né? O L0 mais delta, menos o resíduo, que é a função calculada para L0, dividido por esse delta. E esse delta é um número pequeno. No caso aqui, eu usei 0,1 e foi suficiente. E aí, o meu L0, para a próxima iteração, ele vai ser igual a L0 na iteração atual, menos resíduo dividido pela derivada do resíduo. Isso aqui é a iteração do método de Newton-Raphson. E observe que ele vai ficar rodando isso aqui enquanto o resíduo for maior do que a tolerância, né? Eu defini uma tolerância de 10 a menos 5, um resíduo inicial de 10, qualquer número maior do que 10 a menos 5 ia iniciar o processo, mas eu calculo o resíduo aqui de novo, né? Quando o resíduo for bom o suficiente, eu paro o meu processo e acho o valor do L0. Bem? Então, o meu L0 encontrado por essa otimização é esse aqui, 1,2325. Certo? Aí eu traço os gráficos para eles ficarem bonitinhos aí. Bom, feito isso, né, entendido o programa, o nosso trabalho basicamente foi encontrar quem que era o valor da SF duas linhas de zero. Aqui está 3 rabisquinhos, mas é função 2 aqui, tá? A derivada segunda na posição 0. Então, a gente chegou em 1,2325, certo? Esse aqui vai ser o meu F duas linhas 0. Então, para o meu F, né, essa linha azul aqui, para eta maior do que 2, mais ou menos aqui, né, ele cresce linearmente. Lembrando que o F ele é proporcional a menos V. O F', que ele é proporcional a U, lembrando lá das expressões anteriores, né, para eta tendendo a infinito, ele vale 1, é o que eu estou observando aqui, né? E o F duas linhas, ele é proporcional a ômega. Quando o eta tende a infinito, ele vale 0, né? Então, as 3 linhas estão mostrando o comportamento que eu esperava que eles mostrassem, né? Então, eu não tenho vorticidade quando o F tende a infinito. Eu tenho que fora da região azul, fora da região verde, a velocidade é igual à velocidade da azul, é o que essa aqui mostra. E esse F, né, que não quer dizer muita coisa para mim, mas ele é proporcional a menos V, ele cresce linearmente com o eta. Tudo bem? Uma outra coisa interessante é o seguinte, eu peguei a minha F, né, a minha função F, e eu peguei o meu... esse aqui é o x igual a y, né, o eta, a linha de 45 graus. E eu observo que depois dessa região de curvilínea, a distância entre as duas curvas passa a ser constante. Porque, lógico, né, se ela sobe linear aqui, isso acontece de maneira constante. E essa distância entre essas duas curvas, se eu pegar, por exemplo, lá no meu problema, ela vale
0,65. Ou seja, para eta maior do que 2, o F vai ser igual a eta mais 0,65. É isso que essa curva está mostrando. Com isso, o meu delta ele vai ser 0,65 vezes raiz de ni sobre k. Se eu voltar na definição do F maiúsculo e do F minúsculo, eu vou ver que isso tem uma relação... Aliás, o F, né, foi quando eu linearizei, ele vai ter a ver aí com o delta sobre x, e a gente vai chegar exatamente nesse 0,65. Tá? Então, a velocidade para eta maior do que 2 vale v igual a menos k, y menos delta, e a função corrente vale kx, y menos delta. Quer dizer, a função f, que a gente colocou aqui, vai valer esse y menos delta. Lembra que isso aqui era um f de y, né? O meu psi, na região verde, ele era um f de y. Tudo bem? O que a gente fez foi definir que esse f de y é y menos delta. Com relação à espessura, né, da camada, a gente vai considerar a distância eta, onde u sobre o zero vale 99%, né? Ou seja, essa f' é 0,99. Uma forma, eu poderia usar a otimização, mas uma forma mais simples de fazer é simplesmente pegar uma tabela de eta por f, né? E eu observo que aqui onde o f' é 0,99, o eta vale 2,4. Então, eu tenho essa igualdade, né? Eta era igual a delta raiz de k sobre ni, né? Então, se o eta vale 2,4, eu substituo aqui, meu delta vale 2,4 raiz de ni sobre k. Eu posso multiplicar e dividir por x isso aqui, né? Dentro da raiz. Então, eu vou ter ni sobre u x, tá? E eu posso... Isso. Então, eu tenho o delta sobre x como sendo 2,4 raiz de Reynolds, tá? Tudo bem? Então, delta sobre x vai ser igual a 2 sobre 4 raiz de Reynolds. Quando o Reynolds tende a infinito, a minha camada viscosa tende a zero. Quando o meu Reynolds é muito pequena, a camada viscosa ocupa todo o espaço. Camada viscosa é aquela região verde, né? Aquela região que sente a presença da parede, certo? É a região onde a viscosidade tem força suficiente para carregar o efeito da parede. Tudo bem? Só para dar uma noção aí de números, né? Porque tem essa dependência forte com a viscosidade, né? Imagina que a gente tem um K de 0,01 segundo a menos 1, um X de 1 metro, uma velocidade de 0,01 metros por segundo, né? Para o ar, um Reynolds de 67, dá um Reynolds de 67, e a gente tem uma espessura de 294 milímetros, né? Enquanto para água, isso aí vai me dar um Reynolds de 1000, o que leva a uma espessura de 76 milímetros, né? Então, o fato da viscosidade do fluido ser tão diferente, né, leva aí a comprimentos dessa espessura, né, dessa camada limite, bem diferentes. Tá bom? Uma outra coisa que a gente pode olhar é a espessura de vorticidade, tá? A espessura de vorticidade é obtida quando na distância eta tal que ômega vale 0,01 do ômega máximo, né? Ou, em outras palavras, o F2', perdão, vale 0,01. Eu usei a mesma técnica de preguiçoso de simplesmente plotar o dado. Se eu quisesse ser mais formal, eu deveria ter otimizado para achar um valor mais correto aqui, mas no fim não vai fazer diferença.
E aí eu chego num eta de 2,7. Né? 2,7 eu vou ter aqui um F2 linhas de 0,01, de 1%. A espessura da vorticidade é aproximadamente igual à espessura da camada com viscosidade, mas é aproximadamente igual, não é igual. Na parede, né, eu não tenho... A velocidade é nula, né, mas a vorticidade não. E eu consigo calcular essa vorticidade na parede usando a relação, né, menos kx, raiz de k sobre níveis, o F2 linhas em zero. Tudo bem? E esse F2 linhas em zero, a gente já viu, né, que é 1,2326 é o que a gente achou lá. Então, a gente consegue achar a vorticidade na parede.